Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Victor Valentim e hoje eu vou contar para vocês uma história muito macabra que aconteceu lá na Patagônia, Argentina. Para quem não sabe onde está localizada aí a Patagônia está localizada no extremo sul da América, né? Ela é uma zona compartilhada por dois países. Esses dois países são Chile e Argentina, né? Na Argentina, a Patagônia ela termina lá na província de Santa Cruz e ela começa ali na província de Neuquén, né? E também existe uma pré-Patagônia ali na província de La Pampa e Buenos Aires, mas ela começa mesmo na província de Neuquén. E foi ali em Neuquén, entre capital, né? E a capital de Neuquén se chama Neuquén. Então foi ali entre a capital de Neuquén e uma cidade chamada General Roca. Foi entre essas duas cidades que aconteceu algo muito estranho e completamente selvagem lá na Patagônia. Casos de canibais mapuches que assassinavam árabes que trabalhavam ali na zona. Bom, primeiro eu vou explicar para vocês o que são os mapuches, né? Os mapuches, eles são indígenas chilenos e também argentinos da Patagônia, da Patagônia americana, né? Então eles estão localizados ali até hoje. Hoje, se você vai viajar lá na Patagônia Argentina ou lá na Patagônia chilena, a cada 100 quilômetros você vê povoado mapuche. Eu viajei de bicicleta pela Patagônia e pela Cordilheira dos Andes, e quando você chega ali em Neuquén e Rio Negro, né, essas duas províncias ali da Patagônia Argentina, você realmente começa a ver muito povoado mapuche, muito povoado mapuche. E como são os mapuches? Eles são bastante tímidos, ou seja, eles não são receptivos ao turista, né? Na verdade, eles não gostam muito de visita. Eles são ali realmente fechados, bastante fechados ali no mundo deles, na cultura deles e no que eles fazem, né? Só que hoje em dia, obviamente, é muito mais tranquilo e essas coisas já não acontecem mais, eu acredito, né? Só que hoje em dia eles ainda vivem em muita guerra ali na Patagônia. Eles estão sempre guerreando por terra, né? Quando você vai visitar ali Bariloche, você liga a televisão, você sempre vê notícia de alguma guerra, né, entre aspas, que aconteceu com mapuches e policiais de mapuche que querem espaço, que querem terra. Então estão sempre ali lutando por terra ali por essa zona da Argentina e por essa zona do Chile. Os mapuches chilenos são os mais, como posso dizer, os mais fechados ali, são mais fechados que os mapuches argentinos. Isso é uma informação interessante, porque acontece muito mais guerra no Chile que na Argentina por terra, por exemplo. E o que mais tem na Patagônia é terra e terra livre, né? É realmente muito espaço lá na Patagônia. Quem conhece sabe. Entre o ano de 1904 e 1909, muitos árabes que trabalhavam ali em Neuquén, que viviam em Neuquén e iam trabalhar na Patagônia, no campo, muitos árabes começaram a desaparecer entre esses anos, né? Só que demoraram muito para denunciar o fato de que estavam desaparecendo e era muito estranho, né? Aí começaram a encontrar os cavalos soltos na Patagônia. Uma coisa interessante que começaram a encontrar também, e foi isso que deu origem à investigação, foram cabelos, né? Porque os mapuches, eles, quando assassinavam e comiam a carne dos árabes, eles tiravam o cabelo e jogavam fora, né? Se desfaziam do cabelo. E começaram a encontrar
muito cabelo de gente, muito cabelo de homem, e não sabia o que era aquele monte de cabelo que estava sendo encontrado ali no vilarejo, né? E foi isso que deu origem aí à investigação. Só que isso demorou muito, porque eles começaram a tentar encontrar, eles começaram essa investigação no ano de 1908. E os árabes começaram a desaparecer em 1904. Ou seja, demorou bastante para começar com esse trabalho, para saber o que estava acontecendo ali. Então foi denunciado até que enfim para o chefe de polícia, né, da província de New Ken. E esse chefe de polícia começou uma investigação para encontrar ali e para entender o que estava acontecendo e por que esses árabes estavam desaparecendo ali na zona. Então, esse chefe de polícia começou ali uma busca inquietante e começou a entrevistar muita gente. Só que ninguém sabia informar o policial o que estava acontecendo, ninguém sabia, eles tinham um pouco de medo. O pessoal que vivia ali nos vilarejos, né, de Lagunitas e tudo, porque foi ali em Lagunitas foi nesse ponto de Lagunitas que as coisas estavam acontecendo, né? Só que ninguém sabia informar o policial direito. Até que esse chefe de polícia foi lá e encontrou um jovem Mapuche. E foi esse jovem Mapuche que informou o policial do que estava acontecendo. E o chefe não precisou fazer nada, porque o chefe ele usava métodos assim de violência para fazer com que as pessoas contassem, né? Ou seja, ele usava o método de violência com quem realmente ele acreditava que estava envolvido com isso, né? Mas ele passou a usar esses métodos de violência depois que esse jovem rapaz informou ele de que os Mapuches estavam assassinando aos árabes, né? E esse jovem levou o chefe pro local que estava acontecendo tudo isso e começou a citar nomes, né? E foi aí que o chefe começou a usar aí métodos bastante agressivos para descobrir de uma vez por todas o que estava acontecendo. E foi muito eficaz, porque ele descobriu todos os Mapuches que estavam envolvidos aí nesse escândalo de canibalismo lá da Patagônia. Só que era uma história muito complexa, porque tem a ver também com bruxaria, com feitiço, né? Tinha um Mapuche em especial que ele se vestia de mulher. E ele era conhecido como bruxa, feiticeira, né? E esse Mapuche, como começou toda essa história? Ele pegou Mapuches que eram ladrões, né? Que trabalhavam ali na Patagônia, cuidando de ovelha, caçando guanaco, né? O guanaco é um animal muito conhecido na zona, é uma lhama selvagem. Qual é a diferença do guanaco com a lhama? O guanaco é selvagem, a lhama é doméstica, né? Então, esses Mapuches caçavam guanaco, caçavam pequenos avestruzes que também existem ali na zona e cuidavam de ovelha e tudo isso. Só que essa bruxa fez um feitiço para que esses ladrões se transformassem em canibais, né? Essa é a história que foi contada. E depois disso, esse grupo de Mapuche começou a caçar ali os árabes. E como que eles faziam para caçar os árabes? Os árabes iam trabalhar e no final do expediente os Mapuches convidavam os árabes para jantar e para beber. E depois que os árabes já estavam meio bêbados, os Mapuches iam lá, assassinavam os árabes, né? Arrancavam o coração, arrancavam as partes íntimas dos caras, né? Os órgãos, tudo. Com algumas coisas, eles faziam artesanatos, com os olhos, com os dedos, faziam artesanatos e faziam amuletos. Porque esses amuletos para eles trazia vitalidade, né? E para a bruxa em especial, porque era ela que comandava tudo, né? E em uma desses
desses atos de canibalismo, um dos canibais disse assim, que eu já comi carne de cristão, de homem branco, então agora é a primeira vez que eu vou comer carne de um árabe, vamos ver se é diferente. Ele falou isso para a bruxa, né? Isso tudo foi relatado ao policial. Então era assim, uma coisa... Hoje em dia você escuta isso, você fala, caramba, e ainda mais eu que estive aí, né? Nessa época que eu viajava pela Patagônia, eu não conhecia essa história. Pensando hoje em tudo isso que aconteceu e eu estive aí viajando, é muito louco. E como que eles faziam, né? Eles matavam os árabes, eles pegavam, né, todas as partes dos rapazes e tudo. Eles cozinhavam, ou seja, não era algo tão selvagem, né? Eles pegavam na panelinha lá, eles cozinhavam o coração, cozinhavam tudo e distribuíam essa carne para todas as pessoas ali do vilarejo. Ou seja, que todos sabiam o que acontecia, só que não falaram pro policial, obviamente. Até que o policial pegou ali um jovem Mapuche adolescente que decidiu contar tudo. Porque na verdade todo mundo usufruía dessa carne, entendeu? Todo mundo se alimentava dessa carne, né? Isso foi descoberto depois. E o que eles faziam com os ossos, a bruxa ordenou, né, que eles tivessem que queimar os ossos, né, ou seja, para virar pó mesmo, porque com isso eles depois faziam uma magia, né, que era para trazer o que eu falei, vitalidade e tudo isso. Esses Mapuches, isso aconteceu na Argentina, porém eram Mapuches chilenos que viviam ali na zona da Argentina. Essa bruxa, ela era conhecida como Macagua, né, que significa bruxa, feiticeira, ali no idioma deles. Bom, depois disso tudo, todos os envolvidos foram capturados, né, e detidos, e muitos também foram assassinados, né, depois que tudo isso veio à tona. E foi algo que chamou muito a atenção, né, de toda a Patagônia, e fez com que a imagem ali dos Mapuches mudasse bastante, né, porque já não eram mais vistos da mesma forma, graças a esses que cometeram esses assassinatos, esses atos de canibalismo que ninguém ali na zona pensava que fosse isso, né? Pensavam na verdade que fosse qualquer outra coisa mais simples, né? Ali na Patagônia existem muitos pumas, só que era impossível que os pumas tivessem matado tantas pessoas, entendeu? Por isso que iniciou essa busca, né, para entender o que estava acontecendo. Uma coisa muito importante de dizer também é que os Mapuches, na verdade, o Mapuche não é uma comunidade canibal, né? Isso aconteceu pontualmente nesses anos entre 1904 e 1908, com uma comunidade muito pequena de uma região ali, né, da província de Neuquén. Só que os Mapuches, eles não é um povo canibal, entendeu? Os Mapuches, a luta deles sempre foi por terra, Só que isso é uma história, infelizmente aconteceu, muita gente morreu, entre 120 a 130 pessoas, e é tudo verídico, né? O fato da feiticeira, do homem que se vestia de mulher, que era uma bruxa, que enfeitiçou ali o pessoal, né? Manipulou, e esses ladrões Mapuches, né, se transformaram aí em canibais e assassinavam mesmo aí os árabes daquela época. Só que você não precisa ficar com medo. Se você quer conhecer a Patagônia, eu super recomendo que você conheça. Eu tenho propriedade ali para falar da Patagônia Argentina, porque é a que eu conheço. E é muito lindo, é um lugar aí desértico, né? Que você visitar a Patagônia é como visitar o mundo há milhões de anos atrás. Realmente não mudou nada. A única coisa que o homem construiu ali é a estrada, né? O resto é o mundo como se fosse o mundo há milhões de anos atrás. É muito lindo. Você não precisa ficar com medo dos Mapuches, não. Você pode ficar tranquilo. São tímidos, é só você ficar na sua, que eles vão ficar na deles. Eles não vão mexer com vocês. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você tenha gostado também do formato, né?
e da história. Quando eu pensei nesse formato de vídeo, eu pensei em um formato de vídeo mais descontraído, nada muito formal, entendeu? Eu pensei mais numa conversa minha com você que está assistindo, né? Eu acabo aprendendo muito fazendo vídeos e eu espero que vocês também conheçam coisas novas, histórias novas, e que isso, na verdade, a minha intenção é que isso desperte em você uma curiosidade e uma vontade de viajar, né? E não que isso desperte medo e fale assim, ah, não quero conhecer esse lugar por isso, não, muito pelo contrário. Eu gostaria muito que isso desperte um interesse em viajar, em conhecer o mundo e conhecer novas histórias, né? Enfim, muito obrigado por você que está assistindo, deixe seu like se você curtiu e, enfim, espere aí, estaremos publicando novas histórias, fique no aguardo aí e valeu!